Mais uma vez aqui estamos para pedir a proteção do alto e a inspiração para mais esse nosso estudo. Hoje vamos nos referir à lei de ação e reação, que é a lei divina que rege todos os elementos que compõem o universo. Ela é o mecanismo que rege toda a evolução universal, tendo por causa primeira Deus. Mas no transcorrer de nossos dias, de nossas lutas, podemos muitas vezes esquecer dessa regra, mas ela é basicamente o que rege a nossa encarnação. Com a bênção do esquecimento, muitas vezes nos sentimos injustiçados com nossos sofrimentos aqui, mas certamente eles nos chegam para abrandar sofrimentos maiores que já nos torturavam antes de aqui encarnarmos. Então, é a nosso próprio pedido e consentimento que aqui encarnamos, cheios de esperança em não falir e sim em vencer a nós mesmos. E a partir de agora, nós vamos nos remeter a um depoimento emocionante do Espírito Jorge, que se encontra no livro Instruções Psicofônicas. Esse livro reúne uma série de depoimentos e instruções de espíritos desencarnados que, através da psicofonia de Chico Xavier, se comunicavam no grupo Meimei, em sessões semanais desde o ano de 1952. Essas comunicações passaram a ser gravadas a partir de 1954 e foram organizadas nesse livro por Arnaldo Rocha, com a finalidade de que esses depoimentos pudessem ser compartilhados e estudados por todos nós. Vamos então à leitura desse capítulo, Dramas da Sombra, relatando o caso do Espírito Jorge. Vamos lá. No encerramento de nossas atividades na noite de 9 de julho de 1954, tivemos a presença de Jorge, um irmão que nos era desconhecido e com quem tomáramos o primeiro contato um ano antes. Mobilizando as faculdades psicofônicas do médium, relatou-nos o seu drama na sombra, oferecendo-nos com ele precioso elemento de estudo. Ouvindo, lembramos-lhe a primeira manifestação em julho de 1953, portanto um ano antes, quando ele foi auxiliado por nossos benfeitores espirituais através do nosso grupo. Apresentara-se como um louco na época. Sustentava a cabeça entre as mãos, queixando-se desesperadamente e alegando que trazia o crânio estilhaçado pela bala de revólver com que exterminara o próprio corpo e cujo estampido parecia eternizar-se dentro de seu cérebro. Regressando ao nosso grupo, com o presente relato, mostra como age sobre nós a lei de causa e efeito. Homicida direta e indiretamente e suicida, torna-se obsidiado pelas suas vítimas após o crime em que se comprometeu na existência da carne, fazendo-se presa de espíritos infernais nas regiões inferiores a que desceu pelo suicídio e somente consegue reequilibrar-se assimilando com boa vontade o auxílio que lhe foi prestado pelos espíritos benevolentes e amigos. Importante notar que as suas vítimas, com delitos menores, voltam à reencarnação antes dele e ser-lhe-ão pais terrestres em futuro próximo, para que dentro do karma elaborado pelo trio, possam os três caminhar unidos nas provações expiatórias com que se redimirão diante da lei. E agora vai vir o depoimento do Jorge. Quer dizer, um ano antes ele apareceu como um louco, né, naquele grupo e foi socorrido. E agora ele volta para dar esse depoimento. Vamos lá então. Quem agradece com sinceridade traz aos benfeitores aquilo de melhor que possui. Sou pobre
vítima do crime e do suicídio que vem depositar em vossas preces uma singela flor de gratidão. No entanto, para comentar o favor recebido, peço permissão para que minhas lembranças recuem no tempo. Corria o ano de 1917 e sentia-me um homem feliz entre os mais felizes. Era moço, otimista e robusto. Avizinhava-me dos 30 anos e sonhava a organização de meu próprio santuário doméstico. Anita era minha noiva. Aqueles que amaram profundamente, guardando inalteráveis no peito a primavera das primeiras aspirações, poderão compreender a floração de esperança que brilhava em minha alma. A escolhida de minha mocidade encarnava para mim o ideal da perfeita mulher. Preparávamos o futuro, quando um primo de nome Cláudio veio viver em nossa casa no Rio, a caça de estabilidade profissional para a juventude, necessitada de maiores experiências. Acolhido carinhosamente por meus pais e por mim, e mais moço que eu mesmo, passou a ser meu companheiro e meu irmão. O infortúnio, porém, como que me espreitava de perto, porque Cláudio e Anita, ao primeiro contato, pareceram-me transfundidos na aventura de velho conhecimento. Pouco a pouco reconheci que a criatura querida me escapava dos braços, e mais que isso, notei que o amigo se erguia em meu adversário, porque blasonava de minha perda, ironizando-me a inferioridade física. No decurso de alguns meses, por mais tentasse distanciá-los discretamente, Cláudio e Anita estreitavam os laços da intimidade afetiva, até que fui apeado de meu projeto sonho. Tudo quanto a terra e a vida me ofereciam de melhor. Instado para entendimento pela antiga noiva, dela recolhi observações inesperadas. Nosso compromisso era apenas ilusão. Andara mal inspirada. Eu não representava para ela, em verdade, o tipo ideal do companheiro. Não seríamos felizes. Melhor desfazer a aliança amorosa enquanto o tempo nos favorecia a visão justa. Senti-me desfalecer. Preferi a morte à renúncia. Entretanto, era preciso sufocar o brio humilhado, asfixiar o coração e viver. Para vós outros, semelhantes confidências podem constituir uma confissão demasiado infantil. Todavia, dela necessito para salientar o benefício recolhido em nossas preces. Recalquei o sofrimento moral. Escoaram-se os dias. Cláudio era filho adotivo de nossa casa, comensal de nossa mesa. Sentindo-se meu irmão, não suspeitava que um ódio terrível se me desenvolvia no coração invigilante. Meses transcorreram e a gripe, em 1918, castigava a cidade. Aqui ele se refere à gripe espanhola. E continuando. Estendera-se a epidemia e Cláudio não lhe resistiu ao assalto. Caiu sob invencível abatimento. Fui-lhe o enfermeiro desvelado, no entanto, mal podia suportar o devotamento de que o via objeto por parte da mulher que eu amava. Não compreendia por que se confiara ela a tamanha versatilidade, e observando-a firme e abnegada em torno do rapaz, entreguei-me gradativamente à ideia do crime. Numa noite de febre alta, em que o doente reclamava maiores demonstrações de paciência e carinho, e em que Anita, fatigada, obtivera, enfim, alguns momentos de sono, eliminei todas as dúvidas. À guisa de remédio, administrei ao enfermo o veneno que o afastaria para sempre de nós. Na manhã imediata, um cadáver representava a resposta de meu despeito às esperanças
da mulher que me preterira. A morte, contudo, não conseguiu desuni-los, porque Anita, embora afagada por mim, fez-se arredia e desconfiada. Parecia procurar em meus olhos a sombra do remorso que passara a flagelar-me o coração. E apática, desalentada, renunciando ao porvir, rendeu-se à depressão orgânica, que aos poucos lhe abriu caminho para o sepulcro. Revelava-se contente por entregar ao polvo invisível da tuberculose a taça do próprio corpo. Quando me vi sozinho, sem os dois, mergulhei no desânimo e no arrependimento. E entre a silenciosa interrogação de meus pais e a tortura interior que passou a possuir-me, escutava-lhes a voz desafiando-me em cada canto. Jorge, Jorge, o que fizeste? Que fizeste de nós? Jorge, Jorge, pagarás, pagarás. Os dois fantasmas inexoráveis impeliam-me à morte. Inútil tentar resistência. Percebia-os em toda parte, fosse em casa, na via pública ou dentro de mim. O desejo de minha própria exterminação começou a empolgar-me. Em dado instante, resolvi não mais me opor à tentação. Meus pais eram bons, carinhosos e devotados. Não lhes podia dar o espetáculo de um suicídio aberto. Na manhã fatídica, porém, notifiquei a minha mãe que faria a limpeza na arma de um amigo. Ela pediu-me cuidado. Contemplei-a enternecidamente pela última vez. Aqueles cabelos brancos rogavam-me que eu vivesse. Fixei a mesa do escritório de meu pai, ausente, onde ele costumava trabalhar, e a figura dele visitou-me a imaginação, induzindo-me à calma e ao respeito à vida. Hesitei. Não seria mais justo continuar sofrendo no mundo para com mais segurança reparar os meus erros? Entretanto, as acusações em voz inarticulada martelavam meu cérebro. Jorge, covarde, que fizeste de nós? Decidi-me sem detença. Demandei o quarto de dormir e, com o revólver emprestado, espatifei meu crânio. Desde então suspirei por morar no inferno de fogo terrestre, que seria mais benigno comparado ao tormento que passei a experimentar. Creio hoje que as grandes culpas nos transformam o espírito numa esfera impermeável, em cujo bojo de trevas sofremos irremediável soledade, punidos por nossa própria desesperação. Tenho a ideia de que todos os padecimentos se congregavam em mim. Desejava ver, possuía olhos e não via. Propunha-me ouvir qualquer voz familiar, identificava meus ouvidos e não ouvia. Queria movimentar as mãos e, sentindo-as embora, não conseguia acioná-las. Meus pés possuía-os intactos, entretanto, não podia movê-los. Achava-me na condição dos mutilados que prosseguem assinalando a presença dos membros que a cirurgia lhes arrancou. Comigo, uma vida nova de fome, sede, amargura e remorso passou a desdobrar-se. O estampido não tinha fim. Sempre a bala aniquilando-me a cabeça. Depois de largo tempo, cuja duração não me é possível precisar, notei que vozes sinistras imprecavam contra mim. Pareciam nascer de furnas sombrias situadas em minha alma. E sempre envolto na sombra sibilante, sentia um fogo diferente daquele que conhecemos na terra. Uma espécie de lava comburente incessante, vertendo chamas vivas a se me tornarem de minha cabeça sobre o corpo. Debalde acariciava o anseio de dormir. Torturava-me a fome sem que eu pudesse alimentar-me. Algumas vezes pressentia que nuvens do céu se transformavam em temporal
Guardava a impressão de arrastar-me dificilmente sobre o pó, tentando recolher algumas gotas de chuva que me pudessem dessedentar. Mas, como se eu estivesse vivendo num cárcere inteiriço, sabia que a chuva rumorejava por fora, sem que eu lograsse uma gota sequer do precioso líquido. E em meio aos tormentos inomináveis, sofria mordidelas e alfinetadas, quais se vermes devoradores me atingissem o crânio, carcomendo-me todo o corpo a partir da planta dos pés. Em muitas ocasiões, monstros horripilantes descerravam-me as pálpebras que eu não conseguia reerguer, e como se me falassem através de pavorosas janelas, gritavam sarcasmos e palavrões, deixando-me mais desesperado e abatido. Sempre aquela sensação da cabeça a esmigalhar-se, dos ossos a se desconjuntarem e da mente a obstruir-se, sob o império de forças tremendas que nem de leve até hoje minha inteligência poderia definir ou compreender. De nada me valiam lágrimas, petitórios, lamentação. Ansiava pela felicidade de tocar algum móvel de substância material. Clamava pela bênção de poder transformar as mãos numa concha simples, a fim de recolher algo do pó terrestre e localizar-me por fim. Assim vivi na condição de um peregrino enovelado nas trevas, até que alguém me trouxe ao vosso templo de orações. Agora que recuperei a noção do tempo, digo-vos que isso aconteceu precisamente há um ano. Pude conversar convosco, ouvir-vos a voz. O médium que me acolheu à maneira de mãe asilando um filho era um ímã refrigerante. Transfundir-me nas sensações de um corpo físico de que me utilizava transitoriamente, embora, deu-me a ideia de que eu era uma lâmpada apagada buscando reanimar-me na chama viva da existência que me fora habitual e cujo calor buscava reaver desesperadamente. Depois de semelhante transfusão de forças, observei que energias novas fixavam-se-me no espírito, refazendo-me os sentidos normais, e então pude gemer. Tive a felicidade de gemer como antigamente, de chorar como se chora no mundo. Conduzido a um hospital, recebi tratamento. Decorridos 2 meses, passei a frequentar-vos o ambiente. Aprendi a encontrar o socorro da oração e, mais consciente de mim, indaguei por Cláudio e Anita. Obtive a permissão de revê-los. Ó prodígio! Reencontrei-os enlaçados num lar feliz, tão jovens quanto antes, recém-casados, desfrutavam a aventura merecida. Marido e mulher haviam reconstituído a união que eu furtara. Aproximei-me deles com imensa emoção. A noite avançava plena. Estático, rememorando o pretérito, reconheci que os dois haviam entrado nas vibrações radiosas da prece, passando logo após ao sono doce e tranquilo. Minha surpresa fez-se mais bela. Afastando-se suavemente do corpo físico, ambos estenderam-me os braços em sinal de perdão e de amor. E enquanto me entregava ao pranto de gratidão, alguém que está convosco, que no caso ele está se referindo ao espírito Meimei, então alguém que está convosco e é para todos nós uma irmã devotada e infatigável, anunciou-me aos ouvidos: Jorge, o novo dia espera por você. Cláudio e Anita, hoje reencarnados, oferecem-lhe ao coração a bênção de novo abrigo. Em verdade, você receberá um corpo castigado, um instrumento experimental em que se lançará a recuperação da harmonia.
a fim de restaurar-se, sofrerá você como é justo, mas todos nós, na ascensão para Deus, não prescindiremos do concurso da dor, a divina instrutora das almas. Regozije-se ainda assim, porque nesse santuário de esperança e ternura será você amanhã um filho abençoado e querido. Despedi-me radiante, e agora, tomado de fé viva, trago-vos a mensagem de meu reconhecimento. Oxalá possa eu merecer a graça de um corpo torturado e doente, em que padecendo me refaça e em que chorando me reconforte. Sei que para as minhas vítimas do passado e benfeitores do presente, serei ainda um fardo de incerteza e lágrimas. Contudo, pelo trabalho e pela oração, encontraremos enfim o manancial do amor puro, que nos guardará em sublime comunhão para sempre. Amigos, recebei minha ventura. Para exprimir-vos gratidão, nada tenho, mas um dia estaremos todos juntos na vida eterna e com o amparo divino repetirei convosco a inesquecível invocação dessa hora. Que Deus nos abençoe. Então, através da comunicação, do depoimento desse espírito Jorge, bastante emocionado esse depoimento, mais uma vez nós constatamos as razões de tantas expiações aqui na Terra. Lembrando que nem sempre uma expiação corresponda necessariamente ao pagamento de uma dívida grave. Muitas vezes um espírito muito preparado pode pedir limitações na encarnação, apenas para exemplificar a muitos a sua resignação diante de um sofrimento. E, na verdade, esse sofrimento é provisório, porque ele se refere apenas à matéria. Mas aqui, no caso de Jorge, a expiação vem restabelecer primeiro o seu perispírito, que ficou com sérias sequelas, devido ao suicídio e também pelo assassinato do primo. De qualquer maneira, seu espírito busca a paz de consciência, que é o que a maioria de nós busca quando mergulhamos na encarnação. Além da bênção do esquecimento, nos enchemos de esperança diante do progresso que nos beneficiará se suportarmos com coragem e otimismo as duras adversidades que nos chegarão na encarnação. Mas tudo isso pouco representa o espírito culpado, ansioso pela sua libertação. Então, aqui mais uma vez constatamos a lei de ação e reação, através desse depoimento de Jorge. Conselhos e testemunhos são muitos que nos chegam para adquirirmos a força e o otimismo necessários ao enfrentamento de nossas provas e expiações na vida. E isso tudo com mais coragem e mais confiança. Temos que ter a certeza que Deus não nos pune, mas sim, Ele permite que nessa escola nós tenhamos todas as condições de superarmos nossas imperfeições, que com certeza ainda estão latentes em nós. Deus não quer nos punir, mas sim, Ele nos dá oportunidades para que aprendamos, nesse tempo limitado da encarnação, que aprendamos a ser espíritos melhores na caminhada que fatalmente nos levará a Ele. Não esquecendo que cada um de nós conta com seu espírito protetor, nosso anjo guardião, que nos acompanhará durante toda a nossa estadia terrestre e que sempre estará a nosso dispor, aconselhando-nos também e respeitando o nosso livre-arbítrio. Peçamos ao Pai a sintonia com Ele, com o nosso espírito protetor, com os espíritos amigos, para que a nossa jornada possa ser bem sucedida e que já possamos contar desde já com essa paz interior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.